Sou Brena Oliveira, repórter do Portal 86, e esta é a segunda edição do quadro Páginas Laranjas. O quadro Páginas Laranjas é uma série de entrevistas que você encontra na TV 86, nosso canal no YouTube. O entrevistado dessa edição é o deputado estadual Marcos Vinícius Calume. Ele é dono de quase 20 mil votos, uma liderança muito conhecida na cidade de Floriano, sul do Piauí. Ele se emociona ao falar sobre a família e faz revelações sobre seu futuro político. Confira agora Páginas Laranjas com Marcos Vinícius Calume. Primeiramente aqui, agradecer a participação e o convite para participar deste podcast, uma conversa muito descontraída. Ao Alisson, este grande profissional que desejo muito sucesso na condução dos seus projetos, que Deus sempre lhe acompanhe, lhe abençoe muito na sua carreira. E primeiramente dizer que eu não sou dono desses votos, né? Primeiramente dizer que o nosso grupo, à custa de muito trabalho, muita dedicação, se dedicou a um projeto político que não é meu. Eu apenas encabeço um grupo de pessoas, de homens e mulheres, que lá atrás, em novembro de 2021, recebi o convite para me filiar no Partido dos Trabalhadores, e nós tivemos uma caminhada, apesar do tempo muito curto, uma marca, né, relevante. Por exemplo, em Floriano nós tivemos a votação recorde naquela cidade para um deputado estadual, quase 40% dos votos válidos na eleição de 2022 e quase 20 mil votos em todo o estado. Então, isso eu não devo apenas ao meu nome, mas sim a este grupo de homens e mulheres que nos acompanharam naquele período. Então, eu não sou dono, muito pelo contrário, esses votos são dessas pessoas que, em diferentes cidades, nós somos votados, por exemplo, em quase 202 municípios espalhados no Piauí inteiro, às vezes município com 1, 2, 3, 4, 5, 10 votos, Floriano, por exemplo, com quase 12 mil votos, mas cada voto desse é como se fosse um tijolinho na construção de uma casa. Então, nada mais a mim me resta ter muita humildade, entender que sozinho nós não somos nada e dar como gratidão essa quantidade de votos ao nosso grupo que nos acompanhou. E hoje não tenho nada além do que agradecer ao nosso grupo e nesta caminhada política as pessoas que vêm se unindo também a nós, seja o grupo político, seja as pessoas de Floriano, da região, do estado do Piauí, que compactuam com a mesma ideia. Então, Marcos Vinícius, por Marcos Vinícius, é muita humildade, gratidão, serenidade, pés no chão, prudência e resiliência. Bom, primeiramente dizer que a gente tem uma história na política, nós não caímos de paraquedas. Por exemplo, meu tio Adelmar Pereira, ele foi prefeito de Floriano, um prefeito lá do final da década de 70, em 76 a 82, naquele mandato tampão. E ele foi o prefeito dito como visionário, revolucionário, que ele queria tirar Floriano da ideia de cidadezinha do interior e tornar Floriano a cidade que ela é hoje, né? Uma cidade pujante, uma grande cidade. Muitas vezes ele tinha um projeto, por exemplo, como um anel viário, né? Que Floriano se resumia aqui ao centro daquela cidade, e ele pensou, não, eu vou expandir a cidade, vou fazer um grande anel viário que é para fazer com que a cidade se expandisse. No tempo diziam que ninguém ia percorrer esse anel viário, e quem é de Floriano sabe, ai de Floriano se não fosse, por exemplo, o anel viário. Nós vemos ali no tempo dele obras como a implantação do Hospital Tibério Nunes, conseguiu em parceria com o governo federal a ponte que liga Floriano a Barão de Grajaú, obras da Câmara atual, a Prefeitura, ampliação e abertura de vários bairros, Irapuá 1, ele abriu a cidade. A rodoviária antiga também era o projeto dele, o SASC, onde funcionava o Centro Social Urbano, também o projeto dele, a implantação do Premen, da Agespisa, trouxe a dignidade de ir e vir de águas em Floriano. Ele tinha, por exemplo, um plano piloto para a cidade para os próximos 30 anos. Foi deputado estadual, obtendo no tempo dele uma votação de quase 70% dos votos válidos de Floriano. Adeval Pereira foi vereador, Adevan Pereira vereador também,
Meu irmão hoje, Carlos Eduardo, é vereador em Floriano, foi o segundo mais bem votado. Então a gente tem uma história na política. Isso de um lado da família. Do outro lado nós temos o Antônio de Pádua Calume, que também milita na política, é um grande camarada do PCdoB, que sempre atua nas causas sociais, que também já foi candidato, já foi vereador constituinte em Floriano. Então, nossa família tem essa trajetória. E eu sempre digo, Alisson, o médico, ele lida com gente. E político também lida com gente. Eu sei que a medicina, você está todo dia envolvido em poder ajudar as pessoas. E na política não deve ser diferente. Político, se bem entender, ele sabe que você deve cuidar das pessoas em primeiro lugar, assim como o médico deve fazer isso no seu ofício, que é ser médico. O nosso principal e primeiro projeto é fazer com que a saúde, por ser médico, seja um carro-chefe da nossa caminhada. Nós tivemos ali no período todo de campanha, iniciativa e sempre o pensamento de, por exemplo, descentralizar os serviços complexos de saúde. Por exemplo, levar um tratamento oncológico para Floriano. Isso foi um grande marco na nossa pré-campanha, na campanha. Isso, quando eu entrei na Assembleia, o primeiro requerimento que eu fiz foi esse, para que seja instituído em Floriano um núcleo de oncologia. Eu, particularmente, posso dizer, porque meu pai morreu de câncer, eu sempre digo, só sabe o que é o câncer numa família, o paciente e a família dele. Não abala apenas o aspecto físico, mas o aspecto emocional, o aspecto da pessoa se sentir confiante ou não. Muitas vezes quem recebe diagnóstico do câncer já se sente ali como uma sentença de morte. Então, você conseguir levar um tratamento oncológico para aquelas pessoas não precisarem mais sair de Floriano, de Marcos Parente, de Jerumenha, de Porto Alegre, de São Francisco, para ter um tratamento ali mais localizado, isso dá dignidade. A gente sabe como o lado emocional está super e diretamente relacionado à evolução e também aos resultados positivos do tratamento do câncer. Conseguimos aí medidas, né, para Floriano, por exemplo, e antes mesmo de assumir, como a implantação da ecoterapia em Floriano, que é cientificamente comprovado como uma grande utilidade na reabilitação de pacientes que têm alguma deficiência, seja ela congênita, física, alguma incapacidade ou limitação físico-motora, crianças ou adultos com autismo, pacientes que têm síndrome de Down. Então, já vai ser uma realidade, isso já está em fase já de terminando a licitação para que seja construída. Antes mesmo, reforçamos o nosso pedido, e aqui não tenho dúvida, agradecer o empenho do governador Rafael Fonteles, que vem trabalhando muito e forte para que essas ações cheguem. É um jovem futurista também, com uma equipe preparada. Na segurança, por exemplo, em parceria com o Chico Lucas, que é um grande secretário, ele tem uma visão também muito ampla. Conseguimos aí a implantação da tão sonhada Patrulha Maria da Penha, e com a viatura Lilás, que ali não é só uma viatura, ali é uma equipe de policiais preparados para levar com dignidade o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica ou violência social em um espaço digno, que seja sempre tratada com muito respeito. Conseguimos levar viaturas para Floriano, tanto para a Polícia Civil, Polícia Científica, viaturas para a Polícia Militar, Força Tática. Vai ser lançado um projeto em Floriano, de um grande complexo de segurança, onde vai funcionar ali tanto a parte da Polícia Militar como a Polícia Civil, dando dignidade às pessoas. Nós não podemos esquecer, por exemplo, da zona rural. Não só pensar em estradas vicinais é importante, é muito importante no ir e vir dessas pessoas. Por exemplo, para a localidade do Amolar, Retiro Amolar, Lagoa Dantas, nós conseguimos aí 72 quilômetros, já está sendo feito, claro, em parceria com o governo federal, mas a execução do governo estadual são 72 quilômetros de uma estrada vicinal que há mais de 30 anos é esperada para a população. Além disso, nós temos ali captação de água com poços tubulares, mas solicitamos também, por exemplo, o policiamento rural, que isso é uma grande demanda de toda a população rural. Lá no Distrito Amolar, em Floriano, vai ser reformado, já vai ser lançado agora esse projeto de reforma do GPM da Amolar, com esse policiamento rural para dar uma sensação de segurança. Eu sempre digo, não é só diminuir os índices de criminalidade, é importante, mas a sensação de segurança é o que alia as pessoas a uma boa qualidade de vida. E também pensando, por exemplo, no aspecto social, você conseguir
fazer com que cheguem, por exemplo, mais fontes de emprego e renda. Conseguimos, por exemplo, carretas que levam cursos em parceria com a SASC, por exemplo, o curso de refrigeração doméstica. Agora já vai para Floriano a carreta que é da construção civil, profissionalizar essas pessoas para que eles possam abrir a sua empresa, ou quem quiser ter, quem já é profissional, tem a sua empresa, quiser se qualificar para melhorar o atendimento, também é muito importante. Na área da saúde, uma ambulância nova para o Hospital Tibério Nunes, uma ambulância nova para a UPA, é uma alegria poder contribuir, por exemplo, Floriano já tem um serviço de neurocirurgia, que trata as neurocirurgias ali traumáticas agudas, né? Pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, que precisa fazer uma descompressão craniana. Quem imaginava 10 anos atrás que Floriano poderia fazer uma neurocirurgia? Ou então pacientes vítimas de AVC hemorrágico, que sangue precisa drenar ali a quantidade de sangue para poder viver e ter uma expectativa de vida com menores morbidades. Nós temos agora a possibilidade concreta, e hoje eu tive essa notícia com muito carinho, de poder realizar em Floriano logo, neurocirurgia eletiva. Imagina se operar, por exemplo, pacientes vítimas de traumatismo raquimedular, que é um traumatismo na coluna. Operar, por exemplo, pacientes de coluna que são vítimas de hérnias de disco, que precisam de cirurgia. Isso diminui a fila. Ressecção de tumores cerebrais, tumores de coluna. Isso é realizado em Floriano. Tivemos hoje também trabalhando para ser implantado em Floriano a linha do cuidado de AVC. AVC, que é o derrame, fazer um espaço especializado para que se torne referência. Por exemplo, transferência zero de pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico em Floriano. A gente conseguir melhorar a condição da saúde para as pessoas é muito importante. A saúde, a educação, a zona rural, o emprego e a renda, a parte social, no aspecto de as pessoas se sentirem mais acolhidas, as pessoas se sentirem com um espaço de segurança maior e aliado à saúde. A gente sabe que os desafios, eles são inevitáveis, eles sempre vão existir. Graças a Deus, nós precisamos pensar para frente. Pensar na frente é você querer que a cidade cresça. Quanto mais ela cresce, mais desafios e às vezes dificuldades tem. Nós temos boa vontade em fazer. Nós vamos resolver tudo de uma vez? É imaginável que não, mas nós temos a força de lutar, de batalhar. Por exemplo, até uma hora dessa, ainda não almocei, né? Que quando vocês assistirem, aqui já são quase 5 horas da tarde. Mas isso não me dá cansaço, pelo contrário, o dia foi muito produtivo, nós conseguimos resolver muitas coisas. Requerimentos na Assembleia, por exemplo, que tratam da cultura, que é muito importante. O requerimento que a gente tem lá, por exemplo, que seja obrigatória a contratação de pelo menos um artista ou uma banda regional em qualquer evento que tenha participação financeira de algum ente público. Seja numa cidade com um raio de 150 quilômetros, aquela banda tem que ser contratada daquela região. Fizemos aqui requerimentos também que dá a possibilidade para as pessoas que têm corte de energia ou então de abastecimento de água e esgoto, eles possam pagar as suas contas ali no ato do corte, evitando o corte que a gente sabe. Muitas vezes aí são 72 horas para você conseguir voltar a religação, tem taxa, às vezes tem comida em casa, acaba estragando a comida. Imagina a pessoa que mora também numa zona distante, não consegue ter isso. Fizemos requerimentos para conscientização, por exemplo, em relação ao lábio leporino e fissura palatina, que são crianças que são muitas vezes vítimas de preconceito, elas têm dificuldade fonética, na deglutição, são pessoas muitas vezes discriminadas na sociedade e muitas vezes são crianças que são de famílias de baixa renda. Elas já sofrem a dificuldade do dia a dia, que a gente possa, com a sociedade civil organizada, com a classe política, discutir políticas públicas em referência a essas pessoas que têm a patologia de lábio leporino, que é aquela fissura que acontece muitas vezes nasal, labial e até a fenda palatina, que às vezes tem uma abertura. Você conseguir levar esse tratamento para essas pessoas é muito importante. Estava discutindo hoje, por exemplo, como é que a gente consegue fazer em Floriano a captação, por exemplo, de córneas, para que Floriano comece, no primeiro passo, a tornar no futuro uma referência também de transplante de órgão. Então, para você chegar no passo 10, você tem que passar pelo passo 1 e vai pelo passo 2. E aqui eu peguei o celular para poder estar relembrando todas as ações. Por exemplo, tem implantação, habilitação da PAI de Floriano, que há 50 anos já cuidam dessas pessoas que têm com deficiência, com alguma alteração intelectual, que é para ser habilitado como um CER 2, Centro de Especialidade também na Reabilitação. Floriano ganhou um CER 4,
que é um projeto de entes federativos, né? Federação, Estado e município. O Estado fez um plano de expansão estadual para a rede de reabilitação aprovado na CIB, e a prefeitura entra com o projeto, o espaço, e o governo federal ele libera o recurso, em parceria com o doutor Francisco Costa, um grande parceiro e amigo. Foi conseguido liberação no Diário Oficial da União para a construção desse CER tipo 4, um grande avanço para as pessoas que precisam de reabilitação em Floriano, mais de 7 milhões de reais aí o investimento. Também o complexo, em parceria com o doutor Francisco Costa, as ações aqui, que é o complexo regional da Polícia Técnica Científica. Ontem ele esteve lá no Ministério da Justiça, já também com recursos garantidos aí em torno de 4 milhões de reais, que é um grande complexo que vai ser idealizado e feito para as pessoas que são, muitas vezes ninguém quer, né? Mas às vezes tem uma morte violenta, uma morte suspeita ali para fazer estudo de balística, criminalística, exames de imagem para poder detectar ali qual é o lugar ou não que foi cometido aquele crime. Você consegue ver que a melhoria não é só para as pessoas, mas também para os colaboradores da tão eficiente Polícia Técnica Científica do Piauí. E eu tenho um carinho muito grande para todos que fazem a segurança do Estado, seja Polícia Militar, Civil, Força Tática, Corpo de Bombeiros, o pessoal da Draco, todos fazem parte disso, IML, o pessoal da Polícia Civil, os delegados. Nós temos também aqui a liberação, já está em fase de licitação da nova captação de água de Floriano, da GESPISA de Floriano. Estive ontem com o presidente Zé Santana, ele que também tem uma prioridade muito grande para Floriano. Então, serão 9 milhões de reais investidos nessa nova captação de água para a GESPISA de Floriano. Bom, vamos lá. Eu sempre digo que na política nem tudo que muitas vezes você faz, você agrada todo mundo. Acho que isso faz parte, é natural. Eu vejo com naturalidade. Algumas pessoas gostam do seu trabalho, outras não gostam, mas eu já listei aqui diversas ações. E este é um projeto de lei que foi solicitado por artistas de Floriano, historiadores de Floriano. Então eu prefiro contar um pouquinho a história de como chegou. Então foi uma solicitação de várias pessoas daquela cidade que amam Floriano e conhecem Floriano. Quem é de Floriano sabe que este nome Princesa do Sul é um nome que é conhecido não apenas ali na nossa região, mas no estado, muitas vezes fora do estado. Tem uma música de carnaval, no Carnaval da Princesa, você é majestade. Então, esse nome, Princesa do Sul, está no hino do município. Então, muitas vezes, criticar por não entender o motivo é natural. E eu sempre digo que quem entra na política tem que estar aí disponível, né, para muitas vezes aceitar críticas que são infundadas, injúrias infundadas, muitas vezes tentam desqualificar gratuitamente, mas a minha forma de fazer política é diferente. Eu não agrido, eu não aponto o dedo. Muitas vezes você aponta um dedo, volta 3 contra você. Então, apontar dedo é muito fácil. Então, o nosso projeto de lei, eu vou até ler para ficar bem esclarecido qual é. Não é projeto de mudança de nome, não é projeto para alterar o nome da cidade. No seu artigo 1º, fica homenageada a cidade de Floriano, no estado do Piauí, como a Princesa do Sul. Nós temos agora a subscrição de quase 17 deputados. E nós queremos buscar os 29, que eles façam parte, por entender que Floriano é a Princesa do Sul de todos os piauienses. Então, isso não partiu do nada, isso partiu de uma solicitação de um grupo de artistas, de historiadores que conhecem. Quem conhece Floriano e ama Floriano vai entender, Alisson, que isso não é um projeto bobo, vai entender muito bem. Então, quem critica, eu sempre digo, Deus abençoe muito, entendo que cada um tem que expressar suas opiniões, nunca expressarei minha opinião ofendendo, denegrir a imagem de ninguém. Então, que vocês possam também fazer o juízo de valor, depois do que a gente acaba de dizer, e entender. Mas eu não tenho dúvida, quem ama Floriano, quem conhece Floriano, quem é de Floriano, tenho certeza que está muito feliz com esse projeto. Se a gente conseguir, Alisson, descentralizar
todos os serviços de saúde complexos para Floriano e região é o cenário ideal. Você conseguir não levar, por exemplo, só oncologia, você conseguir levar o tratamento cardiológico, de cirurgia cardiológica, seja ele implantação de marca-passo, cirurgia cardíaca que a gente chama peito aberto, que consiga fazer pontes mamárias, consiga fazer cirurgias minimamente invasivas, você conseguir, por exemplo, avançar e ter uma central, por exemplo, de transplante de órgãos. O que nós queremos é que ninguém precise sair ali da região, da cidade, para ter que vir à capital. A gente sabe que isso, vamos dizer assim, congestiona não só o sistema de Floriano, mas principalmente daqui de Teresina. Se vem mais pacientes para Teresina, mais filas, mais demoras. Então, quanto a gente conseguir, e isso com uma rede de saúde estruturada, nós conseguimos dessa qualidade de, vamos dizer assim, a gente descentraliza os serviços complexos e leva para Floriano. Mas a gente tem um foco em todas as áreas. Um foco também que a gente sempre age e atua muito bem, por exemplo, na inclusão de minorias. Eu sou uma pessoa que sempre combato o preconceito. Eu sempre defendo a inclusão de pessoas, não ao preconceito, vive o amor, seja o pessoal da comunidade LGBTQIAPN+, seja pessoas que são vítimas de violências raciais ou violências e preconceitos religiosos. Acho que a inclusão das minorias que se sente que não são minorias. Eu sempre digo que esses assuntos, qual é a sociedade dela? É quando a gente não precise mais discutir preconceito. Quando a gente ainda precisar discutir preconceito, nós não chegamos ainda na sociedade ideal. Então, defendo também o aspecto social em relação a essas temáticas. O nosso caminho hoje qual é? Acabei de assumir o mandato, pouco mais de 30 dias. Eu acho que tudo que eu entro nessa vida, Alisson, eu entro com muito foco, muita força de vontade, muita persistência. Eu sou uma pessoa que eu sempre penso muito lá na frente. É claro que numa eleição de 2022, que foi logo aqui, você tem obter, você não sou eu, sozinho não sou ninguém, o nosso grupo obter aí, só em Floriano, não posso desmerecer os outros votos que a gente obteve aí em mais de 200 cidades, você obter 40% dos votos válidos de uma cidade igual Floriano, isso acaba estando no coração, no sentimento das pessoas. Qual é o meu objetivo agora? É fazer com que, de fato, as pessoas acreditem no nosso trabalho. Eu acho que a política de 2024, as pessoas acabam discutindo porque é natural se discutir política em todos os lugares. Mas quem sou eu para dizer que, por exemplo, sou um pré-candidato de mim mesmo? Eu não tenho esse papel. E eu não estou, por exemplo, no mandato de deputado estadual para decepcionar as pessoas. Eu não tenho esse direito, não tenho esse papel e não quero. E, de fato, podem até falar, porque você nunca agrada todo mundo. Mas até o último dia que eu estiver naquela casa legislativa, as pessoas vão ver que, pelo menos, quem for do contra, vai dizer, pelo menos força de vontade aqui, o deputado Marcos Vinícius tem. Então, nesse processo de construção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conversar, dialogar com os líderes políticos, vereadores, suplentes, líderes de partido, líderes de comunidade, de associação, conversar muito. E a gente poder chegar num processo que seja com menos danos. Eu não estou aqui, por exemplo, para atrapalhar ninguém. Temos, por exemplo, outros nomes que são pré-candidatos. Eu não posso tirar o sonho de ninguém. Eu tenho que ser o quê? E nós todos, como políticos, devemos respeitar o momento. E, acima de tudo, respeitar tudo isso que eu falei é respeitar a vontade soberana que é do povo. Eu sempre digo, muitas vezes as pessoas acabam discutindo só com a classe política e esquece ali o povo que é o detentor do poder. Então, eu consegui trabalhar essas ações que melhorem a vida das pessoas, com muita ética, bom senso, respeito, principalmente a todos quem me acompanham, respeito aos nossos que se consideram meus adversários, porque eu não sou adversário de ninguém. Eu não tenho inimizade com ninguém. Quem quiser ter comigo, que tenha. Você nunca vai me ver baixando o nível. Porque eu acho que isso não é bom, não faz parte mais da política. Hoje as pessoas não esperam isso dos políticos. Aquela política de baixaria, de você apontar o dedo, você falar da vida pessoal, aquilo para mim não cola e nunca vão me ver fazendo isso. Então, eu respeito as pessoas. Então, a gente vai fazer um processo de construção, que é natural que o nosso nome seja exposto ao povo.
Eu estou o quê? No processo e um projeto alinhado com o povo. E isso daqui para frente, os caminhos, o controle da minha vida está entregue na mão de Deus. O que ele tiver preparado para a gente vai topar fazer e faz com muito bom gosto e muito carinho. Bom, primeiro dizer que eu tenho um respeito muito grande, né, pelo atual gestor, o professor Antônio Reis. Ele tem uma história de vida que é dele, que ele construiu com base nos pensamentos e clarezas de pensamentos, de opiniões que é dele. Quem avalia a gestão, não cabe a mim avaliar, quem avalia é o povo. A gente tem que perguntar para o povo se está satisfeito, se não está. Eu sempre, desde o primeiro dia que eu entrei na Assembleia, eu me coloquei à disposição da Prefeitura também para trabalhar em conjunto, para levar ações. Eu não sou adversário de Floriano, eu sou adversário de ideias políticas da atual gestão. Eu tenho clareza do grupo que eu apoiei a nível federal e estadual, por exemplo. Eu acompanhei o presidente Lula, o governador Rafael Fonteles, sou do grupo do Elton Dias, Marcelo Castro, doutor Francisco Costa, dos deputados estaduais, deputados federais que fazem parte daqui. E nós sabemos, a atual gestão acompanhou o outro grupo. E eu não tenho vergonha de dizer quem eu apoiei. Eu faço parte deste grupo de homens e mulheres que trabalham e compactuam das mesmas ideias. Mas a única coisa que eu sempre digo para as pessoas é que nós não podemos pensar pequeno para Floriano. Não adianta se imaginar, por exemplo, que nós fazemos parte atualmente de um grupo que está alinhado com o presidente da República, que é o Lula, alinhado com o governador do estado, que é o Rafael Fonteles, alinhado com um grupo de deputados federais, aqui encabeçado com a parceria com Francisco Costa, com os deputados estaduais da base desse governo. Nós sabemos que nenhuma cidade ela evolui sem ter um alinhamento com esses entes federativos. Nenhuma prefeitura, por exemplo, consegue sobreviver só de recursos que são do FPM. Então, o alinhamento, até onde eu sei, quem tem é o nosso grupo. Então, se pensar grande para Floriano, é pensar isso, que nós precisamos sim de um alinhamento de forças políticas, não só locais, mas estaduais a nível federal, para fazer com que a cidade cresça. Eu não admito as pessoas pensarem pequeno para Floriano. Nós temos que pensar em Floriano daqui a 50 anos, 100 anos, porque é onde nossos filhos vão estar, nossos netos vão estar, nossos bisnetos vão estar. É a sociedade que eu quero, é ver minha cidade, é ver o meu estado futurista, com a economia consolidada, é um país que seja mais justo, sem desigualdades sociais. Então, é simples, eu sempre digo, você pensar numa evolução e pensar grande com robustez, você não faz isso sozinho. Se você não tiver ali o Estado e não tiver o governo federal trabalhando nas ações, a cidade ela não consegue evoluir. Quem tem isso é o nosso grupo. Eu sempre digo que o ontem passou. O hoje a gente ainda pode fazer alguma coisa e o futuro está na mão de Deus. Eu estou aqui para trabalhar muito como deputado estadual atualmente, trabalhar muito por minha cidade, por minha região, pelo meu estado, que eu amo. Sempre quando eu saio do estado, eu tenho orgulho de dizer que sou piauiense, que sou florianense. Eu amo dizer que sou daqui. Então, o que eu puder fazer para trabalhar, independente, e aí o futuro está na mão de Deus. Às vezes pode ser que ninguém queira que eu seja candidato nem mais a nada, nem um cargo político. Vou aceitar, vou me recolher e vou continuar trabalhando como médico, que é o que eu faço aí há mais de 12 anos. Mas eu não posso fazer um processo eleitoral, primeiro, antecipado, isso não é justo com as pessoas. Em segundo lugar, eu não posso fazer sem respeitar e ouvir as pessoas. Eu escuto todo mundo. Podem falar de mim quem quiser. Talvez é porque ainda não conversaram comigo e não me conhecem e fazem um preconceito, tem um conceito que não é próprio a mim, mas quando a gente dialoga, vão entender que não é aquilo. Eu não tenho projeto de poder. Já passei por dificuldades nessa vida que só eu e Deus sabemos. Foi muito bom para o meu crescimento. Não fico falando sobre isso. Hoje, graças ao fruto do meu trabalho, eu consigo ter uma certa qualidade, mas eu nunca deixo de pensar no que eu passei para eu valorizar o que eu tenho hoje. Fiquei órfão com 1 ano e meio de idade. Minha mãe ficou viúva com 38 anos de idade. Eu passei por dificuldades. Estudei aqui em Teresina, me formei em Teresina, dificuldades tremendas, que só eu e Deus sabemos.
Mas eu não levo isso, até eu fico um pouco emocionado, mas eu não levo isso como motivo de sensibilizar. Não, isso é natural. Você não consegue crescer se você não sofrer, não adianta. É bíblico, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. E na dor você dá valor. Eu não quero que ninguém sofra, não quero. Mas estou dizendo que eu passei por isso. E não fico me vitimizando por conta disso. Eu só não me faço esquecer o que eu passei. Então eu não posso me dar o luxo de decepcionar ninguém. O que eu posso é trabalhar muito, com muita boa vontade, capacidade técnica. Eu conheço tudo? Eu entendo de tudo? Não. Eu sei que o que eu conheço muito é a saúde, como ampliar os serviços, como chegar de fato a isso. Mas eu posso buscar as pessoas que entendem das outras áreas. Você chega na Assembleia, por exemplo, sabendo de tudo? Não. Quem chega lá, ele vai aprendendo como é que é o dia a dia. Hoje já tem um conhecimento muito maior do que eu tinha semana passada. Semana que vem vou ter um conhecimento maior do que eu tenho essa semana. Então é a evolução das coisas que precisa ser dita com muita honestidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém porque ocupa um cargo público. Ninguém é vereador, prefeito, governador, deputado. A pessoa está ali, é passageiro. Pode durar um pouco ou muito tempo. Mas uma hora, ou você não está mais aqui, porque Papai do Céu te levou, ou então o povo não vai mais querer. Então nós não temos o direito de fazer pequeno. Então, o que eu quero é pensar grande para Floriano, para o nosso estado. E o que depender de mim, pode ter certeza, nós teremos uma cidade, um estado grande, que as pessoas tenham só orgulho de dizer não, só porque nasceram aqui, e tem orgulho, mas porque dizem, eu moro numa cidade evoluída, num estado muito evoluído. Eu acho assim, engraçado, porque assim, eu sou um jovem, né? Tenho aí 15 anos só, brincadeira, estou perto aí dos 40, mas sou um jovem que, igual todos os jovens, gostam de se divertir, gostam de estar com os amigos, gostam de curtir uma música boa, gostam de encontrar, confraternizar, igual todo mundo. E parece que muitas vezes quando você entra na política, você não pode mais fazer isso. Parece que você é uma pessoa aversa a isso daí, que não pode, mas eu continuo isso. Eu sou muito responsável no que eu faço. Quando eu tenho que trabalhar, eu trabalho e trabalho muito. Quem me conhece sabe, não tenho hora para acordar e nem para dormir. Se for necessário não dormir, virar à noite atrás de recursos, de viagem, de estudo, assim eu farei. Mas parece que quando você está na política, as pessoas já têm uma impressão ideológica que você é de outro mundo. Não é. Você é igual a todas as pessoas. Mas muitas vezes você é obrigado a recuar um pouco pela opinião pública, e não é de todo mundo. É porque muitas vezes as pessoas, poucas pessoas, vamos dizer assim, que acabam criminalizando certas atitudes que elas mesmas fazem, acaba sendo para todos. Muitas vezes você não vai para um show que você gosta, muitas vezes você não sai e fica até tarde como você gostaria de fazer, porque você pode ser vítima de um pequeno número de pessoas que só estão esperando ali. Não é um erro, porque isso não é um erro. Quem não gosta de sair, quem não gosta de se divertir, quem não gosta de estar com os amigos, todos gostam. E nós que somos políticos, cada um do seu jeito, também gosta. Mas muitas vezes as pessoas acabam tendo que deixar de fazer isso. São, vamos dizer assim, as dificuldades, né? Tudo na vida tem o ônus e tem o bônus. São os ônus da vida pública. Mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas, ela não quer saber da vida pessoal de ninguém, não quer saber de criticar a vida pessoal. É um grupo pequeno de pessoas que muitas vezes esperam isso para poder só criticar por criticar. Mas eu sou jovem, gosto de sair, gosto dos meus amigos, amo a minha família, amo os meus amigos, tenho um grupo seleto de amizades que estão comigo em todos os momentos bons, nos momentos ruins. Então, tenho, igual você, que você tem também essas pessoas. E você também que gosta de sair, de se divertir, estar com as pessoas no momento de descontração. Nós que estamos aqui também somos assim. Então, uma crítica, por exemplo, quanto a isso, para mim, nem pega. Pode ter certeza, eu nunca vou falar, eu nunca vou opinar. Eu peço para Deus que abençoe a todo mundo, que fale bem, que fale mal de mim. Então, que as pessoas consigam entender que ofensa por ofensa
para mim não atinge. Porque eu acho que quando você ofende uma pessoa, você está falando muito mais de você mesmo do que da outra pessoa. Eu sou um pai que... Eu sou um pai que sempre sonhei em ser pai, né? Eu vivi a vida inteira ali sem a presença paterna, mas com uma mãe sempre dedicada, né? Minha mãe, ela ficou viúva ali com 38 anos, não casou de novo, assim, não é que isso seja uma grande vantagem, não, porque as pessoas acabam refazendo a sua vida, isso faz parte, mas minha mãe até hoje, o amor da vida dela é o meu pai, né? E ela ficou cuidando de mim, do meu irmão, e batalhou por nós. Então, e minha mãe sempre foi isso, foi esse grande pilar na minha vida. Ela sempre me educou para o bem, é uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa que reza muito, né? Ela conseguiu nos passar, por exemplo, você praticar, né? Eu sou católico, eu pratico a minha fé no catolicismo, não tenho nenhum preconceito contra outras religiões, pelo contrário, defendo, participo também de outras religiões, de cultos. Eu sempre digo, nós temos um Deus que ele é único, que ele está protegendo, abençoando todo mundo, o que importa é o que está no seu coração. Então minha mãe, ela conseguiu passar para a gente esse sentimento de bem de verdade. E eu sempre quis ser pai. E eu tenho uma filha, Alicia, né, que é a coisa mais linda do mundo. Hoje ela mora em Teresina, né, e eu moro em Floriano. Mas a gente sempre, quando tá junto, a gente vive a vida mesmo de pai e filha, de filha e pai. Quando ela não tá longe de mim, a gente consegue ter uma conexão mesmo, que não fisicamente muito grande, porque ela sabe que ela tem um pai que pode contar. Faz parte. Pega mais água lá, por favor. Quando ela nasceu, eu disse pra ela que ela ia ser o melhor amigo, que eu ia proteger ela todo tempo, e assim eu vou fazer, mesmo que seja à distância. Se eu puder proteger ela, pelo menos com uma oração, eu vou fazer todo dia. E é o que eu faço sempre, foi o que eu aprendi com minha mãe, e que ela possa crescer no caminho do bem. Infelizmente, muita gente dá muito valor só ao ter, o poder, que ela possa saber que isso daí é muito pequeno, que ela possa crescer com os ensinamentos que eu possa dar para ela como criança, como adolescente, como mulher, como mãe, e passar também para os filhos dela. Então isso é o que eu tô aqui para fazer, trabalhar muito e com muito amor por minha família, também pensando na sociedade, na minha filha. Eu sempre digo que o meu pai é um grande exemplo para mim, né? Eu tenho ele como um grande espelho. Se eu conseguir fazer minha filha me ter como exemplo, um espelho para ela, Papai do Céu já pode mandar ficar do lado dele. Só sabe o calvário, né, de quem passou por câncer, a pessoa que tem a família, né? Ele morreu de câncer com 38 anos, né? Ele tinha 1,94 m, ele morreu com menos de 30 quilos, né? Naquele tempo, imagina aí. Hoje eu entendo, naquele tempo eu não entendi, era muito novo, tinha 1 ano e meio. Por exemplo, lá em casa tem... Ele também sempre gostou muito de política, né? Tinha um cunhado ali, prefeito, e, por exemplo, quem fazia, ele tinha uma voz muito grossa, como locutor, e as gravações das fitas de... Antigamente era aquela fita, né? Talvez as pessoas mais jovens não conheçam. Era com a voz dele, né? Lá em casa eu nunca consigo escutar, entende? É uma coisa que ainda eu preciso trabalhar muito dentro de mim, porque é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu tenho uma presença dele. É fita cassete ou é fita... Aquela fita que você... VHS. Não, de toca CD, sim, aquela auto-reversa. É a fita cassete mesmo. E eu sinto muito ele perto de mim, né? Eu tenho uma ligação muito próxima que é muito nossa. E graças a Deus eu sinto muito próximo nos momentos mais difíceis. E pra ter noção, eu fui operado do coração, né? A história é muito grande. Eu sou operado do coração, fui operado com 5 meses ali em São Paulo. E eu recebi sangue dele, né? Naquele tempo lá atrás. E assim, eu tenho nele um grande espelho de homem, de verdade, né? Uma pessoa que até hoje, muitas vezes quando a pessoa morre, né, ela se torna boa. Mas você vê que as pessoas até hoje
tenho um carinho muito especial por ele, eu tenho um orgulho muito grande, por exemplo, quando eu encontro e sou e tenho o prazer e orgulho de ser médico de um paciente que era dele, entendeu? E aí eu vejo que aquilo é verdadeiro. Então, eu tenho meu pai como meu espelho, eu tenho a minha mãe como uma grande inspiração de mulher que batalhou e venceu na vida, com muita dignidade, muito respeito. Então, meu pai é isso. Ele sempre vai estar comigo, vai continuar comigo. E um dia a gente vai se encontrar e vai se abraçar. Bom, no Piauí nós temos vários nomes, né? Eu considero, por exemplo, o ex-ministro Wellington Dias um grande político. Nós temos aqui, eu tenho uma inspiração muito grande, por exemplo, meu tio Adelmar Pereira, que foi também, ele faleceu aí tem mais de 2 anos, como um grande político em Floriano. Nós temos aí figuras dentro da política, o doutor Alberto Silva, um grande político também na história do Piauí. Lá de Floriano, por exemplo, o doutor João Lobo, já foi senador da República, o doutor Tibério Nunes, um florianense que é conhecido como Tiberão de Aço. Nós temos aqui o Rafael, um grande, né, político, jovem, mas já mostrou o que veio, já mostrou aí que tem capacidade técnica, tem capacidade de gestão de verdade. Nós temos aí várias pessoas, eu não tenho dúvida que dentro do espaço político aqui não faltam nomes de qualidades para poder ser inspiração para qualquer político. Bom, eu creio que assim, você conseguir dar uma numeração, né, num período curto de mandato, não é tão fácil, né? Mas pela força de vontade dele, pela capacidade técnica de poder levar ações rápidas para as pessoas, eu não tenho dúvida que a nota dele é 10, é excelente. Ele tem a capacidade de união, de poder dialogar, é uma pessoa que é pragmática, não enrola ninguém, se dá certo dá, se não dá também ele fala. Então é esse aspecto que as pessoas esperam. Você vê, por exemplo, hoje pessoas que são, por exemplo, antipetistas, são bolsonaristas ao extremo, elogiarem a gestão Rafael Fonteles. Então, assim, claro que isso é a evolução, a maturidade muito grande que ele consegue também, porque ele viu também como pode trabalhar, vendo também o exemplo do ex-governador Wellington, da ex-governadora Regina Souza também, e conseguiu ter essa, vamos dizer assim, encaixar e moldar o seu governo no que é o ideal. Então, eu não tenho dúvida que a excelente gestão que está sendo feita aqui pelo Rafael merece sim os nossos parabéns. Eu sou uma pessoa que defende absolutamente a vida, né? Então, você respeitar, né? Claro, você tem uma mulher que ela é vítima de um estupro, uma violência sexual, uma mulher que ela foi ali acometida, e isso é o caso de discussões que não cabe apenas a minha opinião aqui, mas é um caso que vocês têm que se solidarizar com isso. Afinal de contas, é uma vida que vai vir pela frente. Ali existe a parte científica, se até que ponto ali já é uma vida ou não é uma vida, mas eu acho que quando é uma relação sexual consensual, eu sou e serei sempre a favor da vida. Bom, primeiramente, a cannabis em uso medicinal é muito importante, ela tem um avanço muito grande em pacientes, por exemplo, que tem algum transtorno de hiperatividade, o próprio autismo, crises convulsivas de repetição. Então, nós precisamos estar atento a esse aspecto. Descriminalizar só por descriminalizar também não é o objetivo de ninguém. Então, as discussões mais amplas, o aspecto científico, aquilo que é usuário ou não é usuário, isso precisa ter discussões, mas a parte científica, absolutamente a favor, porque a gente vê que ele tem um resultado eficaz, e a gente já vê hoje comercializado em farmácias. E a gente tem pacientes, por exemplo, com resultados excelentes, por exemplo, pacientes que tinham crises convulsivas refratárias, que são aquelas
crises convulsivas, que nenhuma usava multidrogas com doses absurdas e os pacientes não tinham remissão de crise. E quando começou a usar, por exemplo, o extrato da cannabis, você já vê que tem uma qualidade de vida porque não tem mais crise convulsiva. Vasco da Gama, o time do meu pai. Pessoa que gosto muito de série, né? Eu gosto muito de série investigativa, eu gosto muito de séries que façam com que você consiga refletir. E as pessoas perguntam, como é que você tem tempo ainda para assistir uma série? Então eu assisto séries que são relacionadas à política, eu assisto séries e filmes que são relacionados também ao desenvolvimento de uma sociedade. Amo, por exemplo, documentários que falam de história, de evolução de civilização. Adoro, por exemplo, a história do Abraham Lincoln, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, lutou muito ali para a socialização de pessoas que eram tidas como excluídas só por causa da cor da pele. Você conseguia ali a participação dos negros na eleição. Isso, para mim, é um aspecto muito importante, muito positivo. Por exemplo, séries que falam da democracia no Brasil. Isso também eu gosto muito. Gosto de filme de suspense, muitas vezes um filme de terror, filme de comédia também eu gosto, mas eu sou muito, muito, muito apaixonado por documentários e vídeos que falam sobre você ali, poder ter uma capacidade até de poder questionar. Todos os filmes sobre Abraham Lincoln eu gosto, eu já assisti ali as séries e os filmes todos que são em relação a ele. Os filmes sobre a democracia do país, tantos que são, por exemplo, a favor do nosso partido, quantos que são contrários também. Eu já assisti esses filmes e séries que estão nas plataformas que são Netflix, por exemplo. A última série que eu assisti, vamos lá, vou recomendar. Tá? Hoje uma série que está muito boa é o que fala sobre, por exemplo, a história do Beckham, né? É uma história de vida muito boa. Você vê que é uma pessoa que tem uma capacidade de humildade muito grande. Por exemplo, a história do Pelé, também que está lá, a história do Ayrton Senna, que quem não conhece e pensa que conhece, não é só um grande piloto. Por exemplo, eu já assisti aquela série do Bob Kennedy, que é dos Estados Unidos, né? O presidente. Uma série que hoje já está lá, um filme, né? O Camaleões é muito bom. E filmes investigativos, né? Por exemplo, o caso da Ice Cold, né? Que é uma série aí coreana. A gente já está assistindo agora para terminar. Lupin, que está na terceira. Estou terminando agora a terceira temporada. Corpo em Chamas é uma série muito boa, mas agora eu vou focar no Lupin e terminar o Lupin de assistir ele, a terceira série, terceira temporada. Eu dizia, e se pudesse dizer, que é o que eu vou dizer para minha filha, né, não só agora, mas a vida toda, que ela nunca perca a fé em Deus, que ela nunca perca a capacidade de lutar, mesmo quando as coisas não forem fáceis e forem ditas impossíveis. O impossível só é impossível quando uma pessoa consegue, e que ela nunca possa perder a humildade no coração e a capacidade de ajudar os outros. Eu que agradeço esse momento aqui. Disse que não ia chorar, mas enfim, é sempre a mesma coisa, né? Mas agradecer aqui o convite, desejar aqui ao Portal 8:30 um grande sucesso. Vocês que fazem um jornalismo imparcial, com responsabilidade, isso é muito importante. Agradecer a participação neste podcast, me colocar à disposição para estar aqui novamente, ou então no que vocês precisarem, para a gente conseguir discutir ideias, posicionamentos, é muito importante, mas vocês nunca deixem esse profissionalismo, que é poder transmitir a informação como as pessoas merecem recebê-las, né? Com imparcialidade, com responsabilidade e, acima de tudo, com muita segurança. Então, eu não tenho dúvidas que este portal eu desejo só muito crescimento. E a você que nos acompanha, vai nos acompanhar aí outros dias, que você possa ter muitas bênçãos, né? Que você possa ter a fé
E eu não falo em denominação de religião, que você nunca esqueça que você pode passar o tempo que passar, mas nunca deixe de a fé lhe acompanhar. Existe uma frase que eu sempre levo para a minha vida: se você não consegue ali ver a obra pronta, a casa pronta, você não consegue entender tanta dificuldade na construção dela. É muitas vezes aquilo que é muito difícil hoje, lá na frente você vai entender que para viver o propósito, você tem que poder suportar todo o processo. Não passa por cima de ninguém, não pisa em ninguém, não seja desonesto com ninguém, não queira o mal de ninguém. Por mais que te ofenda, você voltar com ofensa, não muda nada, só vai te autoflagelar, tentando e imaginando que flagelar o outro você ganha alguma coisa. Ninguém que planta o bem colhe o mal, mas plante o mal que invariavelmente uma hora você colhe o mal, porque Deus ele é muito justo. O que você planta, você colhe. Então que eu possa sempre, com pés no chão, caminhar passo a passo adiante dos meus objetivos, e que você também possa ter muita saúde, muitas felicidades e, acima de tudo, trabalho com realização focada no bem.